que muito do que tem se falado hoje a respeito dessa possibilidade da educação à distância, né, ou das atividades remotas no ensino presencial, parte de uma compreensão simplificada a respeito do que é EAD, né, ou do que pode ser EAD, e principalmente também parte de uma simplificação do entendimento a respeito da utilização de artefatos de artefatos mediadores no processo de ensino e aprendizagem, né. Essa simplificação, muitas vezes, ela é decorrente também já de concepções muito negativas e muito pejorativas a respeito da educação à distância, né? E a gente vê que, muitas vezes, a educação à distância é colocada nessa perspectiva como uma tentativa de uma solução rápida, de uma solução fácil, né, para ser feita ali às pressas, para que a gente possa acertar essas situações, ela vai trazer muito mais problemas para a gente do que soluções, né? É importante a gente ver também, e aqui eu vou tomar a liberdade de fazer um pouco do que eu fiz de manhã, tentar fazer alguns questionamentos para a gente poder debater, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa colocar em questão, e aí seja para as universidades federais, seja para a educação básica, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: qual é a origem da pressão para que as atividades escolares sejam retomadas, né, ou sejam feitas em algo mais análogo possível a uma certa normalidade, né? A gente não sabe de onde vem essa pressão, né? Assim, ela não é muito explícita. A gente entende que tem uma certa pressão, principalmente das instituições privadas, né? As instituições privadas, elas têm sofrido uma pressão por parte de pais, de alunos, né, que têm questionado, inclusive, a questão do pagamento de mensalidades. E a gente vê que algumas decisões no Ministério da Educação foram tomadas de maneira apressada para dar subsídio para que essas escolas, principalmente já nesse início agora de mês, que já estava vencendo mensalidade e tudo mais, pudessem ter alguma coisa a mostrar para justificar aos pais dos alunos que pagam suas mensalidades, né, ou aos alunos que pagam suas próprias mensalidades, que as atividades estavam o mais próximo possível dentro de uma normalidade, ancoradas em decisões legais, né, por mais que seja uma portaria do MEC, ou por mais que seja alguma coisa que, inclusive, coloque de maneira flexibilizada determinações que já existem na LDB e no Decreto 9057, que regulamenta a educação à distância, inclusive nos cursos presenciais, né. Então, a gente vê essa pressão muito grande. No caso das instituições de ensino superior, a gente foi explícito um lobby, uma pressão da ABMS, né, para uma tomada de posição no Ministério da Educação, né, foram publicadas 2 portarias, né, que, em especial, autorizam, né, a excepcionalidade da substituição das atividades presenciais pelas atividades à distância. E o mais interessante em relação a essa questão de como se tenta flexibilizar, né, a legislação, não estou falando aqui da legislação por uma perspectiva legalista, não, mas é porque a própria legislação ela já indica uma série de passos ou de coisas a serem observadas que vão mostrar que, para você desenvolver atividades à distância, você precisa ter planejamento, você precisa que isso esteja constando do projeto pedagógico, né? Você precisa que as metodologias estejam descritas, que o apoio que vai ser dado a professor e alunos estejam definidos. Então, tem uma série de coisas que fazem parte do planejamento pedagógico que as ações que estão sendo pensadas agora, elas não contemplam.